Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Contraponto Teológico. Estamos aqui para mais uma live dessa segunda-feira. Hoje, dia 30 de outubro, não podia ser uma live diferente. Nós vamos falar daquilo que é tão caro para nós, que é a reforma protestante. Então, muito obrigado você que está aqui no nosso canal, muito obrigado você que está aqui participando conosco. Já te peço, por favor, deixa aqui um joinha, se inscreva aqui no canal Contraponto Teológico, um canal que nós estamos começando agora, mas a gente precisa muito da sua ajuda para que a gente possa avançar com o nosso canal, trazendo mais conhecimento e mais contrapontos teológicos para você. Antes de dar boa noite aqui para o pastor Ricardo, que está do lado de cá, porque minha câmera ela espelha, nosso chat está aberto para você poder participar, para você poder fazer sua pergunta, para você interagir conosco e fazer essa live melhor ainda. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Já tem gente comentando no chat aí. Igreja Batista em Jardim do Vale. É isso aí. Pastor Alessio. É isso aí. Você que for chegando, vai comentando. E daqui a pouquinho a gente vai chamar o nosso convidado. E o cara é casca grossa, né, Cício? Sinistro. Além de ser polícia. Pois é, então tem que ter respeito. Vamos respeitar. Ele tirou a barba, tirou o bigode, senão eu ia falar que ele é bigode grosso também, né? Mas tirou. Aí, ó. Isso aí. Então é isso, cara. Hoje estamos aí com esse tema, cara, maneiro, né? Um tema que a gente gosta muito. É um tema que eu acho que deveria ser falado mais, né, nas igrejas, mas infelizmente se fala pouco. Então a gente fala aqui, né? A gente fala aqui no canal. Vamos então, fazer descreva o currículo do nosso convidado. Eu não tinha roupa para poder falar com ele, botei a camisa do Brasil de rugby. E é isso. Então vamos lá. O nosso convidado é o pastor Madison, né? Para quem não conhece, ele é pastor batista desde 2019, afiliado à Ordem de Pastores Batistas do Brasil, né, do Estado do Espírito Santo. Ele pastoreia a Igreja Batista em Paú desde 2020. Vila Velha. É casado com a Suelen, é pai do Henrique, é capitão da Polícia Militar, né, do Espírito Santo. Por enquanto. Tá pra Isso aí. Isso aí. É doutor em História pela UFMG, é bacharel, licenciado e mestre em História pela UFS, é especialista em Educação em DDHH, depois ele vai explicar o que é isso aí exatamente. Bacharel em Teologia pela FUV, é bacharel em Ciências Militares, né, ele vai explicar também que é uma sigla bem grande, membro efetivo do Instituto Histórico Geográfico, né, do Espírito Santo, representante da Pronobis. Cara, e ele esqueceu de colocar aqui, eu vou até corrigir no currículo dele, ex-aluno de Ricardo Soares. É isso aí, o Mike já foi meu aluno de guitarra, cara, é mole. Inclusive, eu até separei aqui, cara, tem tanto tempo isso, ó. Na época que ele fazia aula comigo de guitarra, ele me deu de presente esse livro, não sei se a câmera vai pegar, ó. Eu tenho até hoje aqui, ó. O Verdadeiro Evangelho de Paul Walsh, ele me deu autografado pelo próprio. Então, vamos chamar o Autografado pelo Paul Walsh? Sim, ele vai contar essa história aí. Eu não poderia deixar. É sério? Tá aqui, ó. Ah, não, inventou. A câmera não vai pegar. Todo mundo, vamos começar assim. Todo mundo conhece Paul Walsh por conta da mensagem Pregação Chocante. Deixa ele se recompor ali. Vamos lá, por que eu não coloquei no currículo aí ex-aluno de guitarra? Porque senão eu ia desonrar o professor. Isso, pô. Aqui a zoeira never ends, né? A zoeira não pode parar, não. Agora a história do livreto é bacana, né? Sabe por que o Ricardo tem um passado? Ah, é condenável. Ele tem um passado. Quando eu fazia aula com ele, eu já ia nas conferências da Fiel. E eu fui, acho que, se eu não estiver errado, esse livro aí eu dei para ele em 2012 ou 2013. E em 2012 eu vi, né, ao vivo, né, uma conferência, só para você ter ideia, Joe Biggs, Steven Lawson e Paul Washer, na mesma conferência. Foi onde? Só fraquinho. Foi a Conferência Fiel, em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. E aí eu já tinha aula com o Ricardo, e aí eu
peguei o livreto, falei assim, consegui o autógrafo do Paul Walsh, falei assim, vou levar para o Ricardo. Ricardo ainda estava com algumas coisas para se ajustar, mas ele se ajustou muito bem, inclusive, né? Graças a Deus. A mãe dele já tinha profetizado na vida dele. Uma vez Batista, sempre Batista. Um dia ele vai contar essa história, tá? Um dia ele vai contar essa história. Mas tem uma maldição da mãe dele aí. Rapaz. Mas é isso. Certo. Madison, seja bem-vindo. Se ficou faltando alguma coisa aí, se você quiser explicar algumas das siglas que tem lá, que eu não são siglas grandes, que eu não sei. DPHH é Direitos Humanos. Especialista em Educação de Direitos Humanos. É outra sigla lá, porque é APM-MG, né? Academia de Polícia Militar de Minas Gerais com a Universidade Estadual de Minas Gerais. Você é mineiro, pastor Madison? Não, eu sou filho de mineiro, mas eu morei em Minas Gerais 3 anos para fazer o curso, né, de Ciências Militares, né? Fiquei lá no Prado, lá, quando eu frequentei a Academia de Polícia Militar lá em Minas. Entendi. Bacana. Ó, e já tem aqui outro parceiro aqui, ó, colega de ministério aí, Juliano de Castro, falando que o Madison é gente finíssima. E é gente finíssima, tem isso tudo. Tudo gente isso finíssima. É gente finíssima. Como vocês sabem, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito caro para nós, é a Reforma Protestante. No mês de outubro, as pessoas costumam falar muito de Halloween, né? Mas nós que somos dessa linha, né? Uma linha que veio de algum tipo de rompimento ou de uma ala da história da igreja, que é uma ala diferente daquela ala medieval. Nós temos a Reforma Protestante como um movimento muito interessante para a gente, por alguns motivos. Não sei se nós teremos tempo para citar, eu acho que nem cabe numa live tudo que aconteceu na Reforma Protestante. Teve política, teve economia, teve problemas que foram resolvidos no sistema econômico, nós tivemos coisas como a alfabetização de pessoas, enfim. A Reforma tem um contexto gigantesco. E, pastor Madison, a gente quer te deixar à vontade, você vai falando e a gente vai te interrompendo. Podemos combinar assim? Claro, sem problema. Eu quero falar inicialmente, eu gosto sempre de fazer essa abordagem, quando eu comento sobre reforma protestante, que via de regra, quando a gente fala de reforma, assim, beleza, lá em 1517, teve lá um monge agostiniano, que eu acho que estava meio insatisfeito com a vida, e aí ele resolveu escrever aí um documento, né, dividido em 95 artigos, por assim dizer, e de repente ele vai e fala assim, eu vou botar isso aqui num lugar que tem bastante visibilidade, o pessoal era crente, então eles iam à igreja, eu vou fixar na porta da igreja, então, e todo mundo vai ler. E aí eu vou fazer isso aí no dia 31 de outubro, porque eu gosto dessa data, e pronto. E aí a gente faz uma demarcação da Reforma Protestante com algo mais ou menos assim, antes e depois da Reforma, como se houvesse uma ruptura, né, de maneira abrupta de uma ideia pontual, sem levar em conta alguns contextos que são extremamente importantes de se considerar. Eu acho que a minha câmera deu um probleminha, mas vocês estão me ouvindo bem, né? O áudio tá bom. Se for webcam, será que é o cabo? Não é. É a câmera do Note mesmo. Aí, ó. Vamos ver se... Agora tá bom. Agora estabilizou, agora. Agora ficou o Hulk. Total. Mas o áudio tá bom. Mas vai. Ela vai vai orar aí, tem que tá faltando oração, que essa câmera aí. Oremos. Mas é o seguinte, então, o que eu gosto de pensar, né, e compartilhar é que a gente precisa tratar, na verdade, num mecanismo de interpretação histórica do processo de reforma, a gente fugir de algumas questões ou vala comum. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, a reforma foi meramente uma tentativa de reformar ou de purificar a Igreja Católica. A gente percebe que isso aconteceu em outros momentos, e pós-reforma, uma outra reforma que acontece, que a gente chama de contra-reforma com o Concílio de Trento, percebe que esse movimento de purificação da Igreja não fez com que aqueles egressos retornassem para a Igreja Católica. Então, a gente não pode tratar simplesmente de um movimento moral, de tentativa de purificação dos ritos e das práticas da Igreja. Uma outra interpretação que é muito comum também, eu gosto sempre de tratar, né, com um certo equilíbrio, é que as pessoas às vezes tentam fazer uma leitura marxista da Reforma Protestante, como se fosse a luta de classes, né, ou a opulência da igreja, né, o domínio da igreja contra camponeses pobres, que aí vão se opor.
Bom, isso também não se sustenta quando você percebe que a reforma protestante vai captar integrantes de classes sociais baixas, médias e classes sociais altas. Então, assim, não é um Os protestantes não eram plebeus, né? Não eram plebeus. Você não tem um movimento meramente um corte horizontal, você tem um corte vertical. Então, você não consegue também, é muito anacronismo, né, trazer essa interpretação. Então, o que a gente precisa olhar? É o contexto, é fazer análise de uma história cultural com vários elementos, respeitando a complexidade e compreender que você tem elementos sociais, históricos, culturais, religiosos, econômicos que estão fervilhando há tempos, e você tem um outro movimento, né, que é esse de reforma, que vai desembocar em movimentos econômicos, sociais, históricos, culturais e religiosos também. Então, a gente não fala da reforma, a gente fala de reformas. E aí... Pastor Madison, eu gosto de pensar, e ver se eu estou muito errado quando eu falo isso na sala de EBD, é bom até que você já me corrija aqui ao vivo, na cara de todo mundo. Eu falo que Lutero, ele não é a reforma, mas ele é a cereja que enfeitou o bolo da reforma, porque a gente teve o Wycliffe, a gente teve John Huss, a gente teve outros personagens que, de alguma maneira, eles aquele lá no norte da Itália, esqueci o nome, Savonarola. Isso, Savonarola, exatamente. Tivemos alguns personagens que participaram também da reforma em momentos anteriores. Eu estou errado? Não, o movimento reformador, né, os reformistas, eles vêm surgindo ao longo do tempo. John Huss, o próprio Tyndale, John Wycliffe. Você tem uma série de movimentos, né, e isso é importante porque a reforma ela não é local só, ela espalha, ela tem focos. Mas é interessante também é que, sim, Lutero ele vai simbolizar, ele capta a essência quando ele fala sobre justificação pela fé, e a justificação pela fé se torna essa cereja. Mas junto com elementos, e aí eu passaria essa parte, né, do contexto, não é só a justificação pela fé. Outro elemento que estava muito forte, que era discutido, tinha a ver com o sacerdócio universal, e talvez seja o mais importante. Veja, não estou desconsiderando a justificação pela fé, mas como movimento reformador, o sacerdócio universal, ele produziu impactos muito maiores, se você for considerar, em que você trata que agora, cada homem, né, crente, ele é sacerdote de si, é responsável por prestar contas de si mesmo a Deus. Isso é revolucionário. Quando você muda essa mentalidade, você causa impactos sociais que são tremendos. E aí, junto com isso, você tem a própria questão da infalibilidade das escrituras. Então, eu colocaria como tripé. Eu gosto de usar um historiador chamado Jean Delumeau. Para mim, acho que é a referência de estudo sério, o tanto de fonte que ele usa, é coisa assustadora. Jean Delumeau é uma coleção, a coleção é bacana, mas é um livro pequeno só, esse livro aqui, ó. E é pequeno o livro. Não é tão grande, mas ele é muito preciso. E ele trata esses 3 pontos, né? Quando ele fala em relação à ênfase. Então, ele não trata sobre causas e consequências. Ele fala assim, quais são as ênfases? E os efeitos dessas ênfases, aonde que o movimento reformado ele vai desembocar e o que ele vai proporcionar? Quais são as 3 ênfases? Justificação pela fé, infalibilidade das escrituras e o sacerdócio universal, ou o sacerdócio universal de todo crente. Então, são esses 3 movimentos. E daí, do sacerdócio universal, você tem a própria derivação daquilo que a gente chama do livre acesso, ou o livre exame das escrituras, que é tão mal compreendido. Que não é livre interpretação das escrituras. Não é, falou tudo, não é livre exame, não é livre interpretação, era simplesmente o acesso. O acesso tem a ver com você entender na sua língua, compreender na sua língua, captar as verdades essenciais da mensagem do Evangelho, acessar as escrituras de maneira ampla e restrita, mas isso não implica, de fato, né, numa interpretação solo, que é um grande problema que nós temos, inclusive, hoje. Isso não foi um problema tão evidente assim, porque os próprios reformadores, eles vão andar no ombro de gigantes, eles voltam aos pais da igreja. Então, você vê muito de Agostinho, você vê muito de Jerônimo, você vê muito de Irineu. Então, você recupera os pais da igreja nos escritos também dos reformadores. E você acha que, por conta disso, do livre exame das escrituras, da justificação pela fé e o sacerdócio universal de todos os crentes, você acha que foi por isso que a reforma protestante teve tanto impacto na vida, que eu não gosto de falar de educação, eu gosto de falar de ensino, que eu tenho uma opinião, a opinião de que educação e ensino são 2 coisas diferentes.
Você acha que o papel, por conta do livre exame das escrituras, e agora o texto em alemão, né? Por Gutenberg ali, Deus providenciou 2 homens surgirem em épocas parecidas com suas genialidades. Isso teve um avanço no ensino? Ou você acha que foi só uma coincidência, pastor? Não, veja bem, a gente não pode, eu sempre vou evitar aquela questão, né, de relação de causa e efeito, mas os efeitos, eles se reverberam, as questões, elas se reverberam. Por exemplo, eu acho que a imprensa tem um efeito muito mais significativo em si. Então, você tem uma popularização dos escritos, uma facilidade maior de textos em geral, né? De circulação de textos em geral. Então, isso talvez seja impacto. Agora, o conhecimento e o acesso às escrituras também é impactado pela imprensa. E, automaticamente, a gente vive um contexto em que o Estado ele é confessional. Então, naturalmente, por um Estado ser confessional, né, a gente recebeu essa herança séculos mais tarde, de que a alfabetização, ou ao lado de cada igreja, uma escola. Isso é decorrência da reforma. Então, ao lado de uma igreja, uma escola, o que eu ensino? Eu vou ensinar o Evangelho de João. A pessoa aprende a ler no Evangelho de João, aprende a escrever a partir de palavras da sua língua, ou formulação de palavras na sua língua, da Bíblia traduzida. Então, a gente tem, sim, esses elementos, mas eu prefiro pensar não numa relação direta de causa e efeito, mas de contingências que implicam nessa relação. E tem, sim, de fato, um impacto como o próprio progresso, um avanço, a própria noção de indivíduo em relação ao coletivo, né? Que a reforma também traz esses impactos, né? Essa noção. Eu fiz essa pergunta por conta exatamente do que foi dito, né? Que como a religião ela tinha um impacto muito grande na vida das pessoas, tanto até pelo viés mesmo da Igreja Católica, que era Estado, né? A necessidade de compreensão da própria fé que Lutero trouxe, eu posso dizer que isso gerou se a prensa, a Gutenberg sozinho, ele conseguiria, sim, disseminar textos, mas a necessidade de se compreender o texto bíblico, será que não melhorou no processo de alfabetização? Será que ele não acelerou, vou reformar, esse processo? Sim, certamente. Você percebe que você tem movimentos, né, as faculdades, as universidades já existiam desde o período medieval, isso não é um processo posterior, mas diversos movimentos educacionais, você tem, por exemplo, a didática de Comênio, acho que é Comênio, né? Lá, os irmãos moravianos. Quando você estuda didática, talvez você lembre disso. O cara tem uma ideia reformadora, ele foi condenado, inclusive, lá. Então, você tem a reboque toda essa ideia. Então, o ensino, o processo de ensino, a necessidade de ensino, isso vem desde os pais da igreja. A responsabilidade de ensino, ou seja, da pessoa aprender a ler e escrever, para que ela possa compreender as verdades do livro, isso tem um vínculo muito direto. Então, a ideia é se alfabetiza, né, se ensina para que a pessoa possa acessar as verdades contidas nas Escrituras. A gente tem aqui algumas perguntas que estão sendo feitas. A do Paulo, eu vou... deixar para o final melhor. Talvez não é o momento da gente comentar sobre isso. Eu tenho uma pergunta aqui para o Márcio depois eu quero que ele... É porque o professor José Augusto perguntou de novo o nome da obra que... A obra que ele citou. É Nascimento e Afirmação da Reforma. O nome da obra é Nascimento e Afirmação da Reforma. O nome do autor é Jean Delumeau. Jean Delumeau. Você pode mostrar a capa de novo? Claro, aqui, ó. Então aí, ó, professor. E a pergunta do Adorian, pastor Adorian, eu acho que ela precisa ser a última pergunta que a gente vai fazer. Que essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que vai ser a última pergunta que a gente vai fazer e dar o boa noite também. A Eclésia sempre reformando a este. Pronto. Já respondeu. É mais ou menos isso aí. Mas, ó, eu vou tentar entrar no meio aqui, o Cício, porque o que eu gostaria. A reforma ela tem um impacto tão grande, cara. Em outras preleções, eu preparo alguns slides, porque eu gosto de trabalhar com imagens. O que eu faço, mais ou menos? Eu pego pinturas, retratos, algumas coisas de uma época pregressa, e tento ali captar o sentimento coletivo. Essa seria a ideia, um sentimento coletivo, para a gente compreender
que o impacto da reforma tem muito mais a ver, veja, só a justificação pela fé, entender o que Lutero falou, que ali não é a justiça retributiva de Deus, né? Mas ali é uma justiça de declaração, que Deus declara justo aquele que deposita fé para a salvação em Cristo Jesus. Veja, isso é libertador, claro, mas quando você pega o movimento reformado como há uma mudança no sentimento coletivo, aí eu trago essas imagens e alguns, por exemplo, um canto, uma poesia pequena, para demonstrar como que era o temor coletivo. Só para você ter ideia, o que estava acontecendo na Europa em movimentos, né, no período anterior à cereja do bolo, vamos colocar assim, a 1517 de Lutero ali. Você tem uma ameaça constante da invasão turca. Veja, os muçulmanos, né, eles avançaram, primeiro, avançaram pelo norte da África, eles tomam a Península Ibérica, e a partir do século XIV e XV você tem uma reconquista ibérica por parte dos católicos, que estão organizando... É o movimento dos mouros, não é isso? O movimento dos mouros, você tem ali uma organização da Península Ibérica, e isso implica também em unificação dos países e formação dos Estados nacionais modernos, e uma vanguarda das expansões marítimas daqueles países da Península Ibérica. E você tem esse movimento de volta e uma contenção ali, a partir de Ceuta, ali, né, que é aquele limite entre a Europa e a África. Só que o que está acontecendo lá na Europa mais oriental, né, na outra parte da Europa ali? Você tem os turcos que estão, os persas atacando a Constantinopla, mas você tem os turcos ali, então, se organizando, e também há uma ameaça, né, porque eles estão vindo do Oriente. Veja, a notícia não chega tão rápido como nós recebemos notícias de guerra hoje, né? Então, a constante, né, chegada de notícia de que os turcos vêm, e eles matam, e eles empalam, eles queimam, eles estupram, há um temor generalizado. E você tem, por exemplo, a notícia da queda, né, da tomada de Constantinopla em 1453, e isso é um temor gigantesco, porque era aquilo que nós tínhamos, né, a última barreira de civilização no Oriente, que ainda manifestava aquele auge, né, ou aquele glamour daquilo que era clássico. Então, você tem essa ameaça que pode vir do Oriente. Essa é uma. Você tem a Guerra dos 100 Anos, problemas de sucessão dinástica entre França e Inglaterra, países que têm proeminência hoje, mas que viviam em conflito. E a própria sucessão dos tronos mostrava que os reis, que eram referências, eles morriam. O próprio rei, representante divino, eles estão morrendo, alguma coisa não está muito certa. Existem quadros que retratam as batalhas, e como essas batalhas elas eram cruéis, eram violentas. Você tem Guerra das Duas Rosas, que vai ser o problema de sucessão no trono inglês também, lá no século XV. Você tem um problema, depois da morte de Jan Hus, você tem revoltas na região hussita também, e aquilo dali gera uma instabilidade local. A peste negra, que vai assolar 1/3 da população europeia, século XIV, isso vai se estender, e você tem série de relatos e aquelas imagens com os médicos com a máscara de proteção, que aquilo é assustador, bico grande, né? É aquele bico grande, em que eles colocavam ali uma espécie de filtro, né, ou algum ar compartimentado, porque o pensamento é que se contaminava mediante ar, né, pela transmissão de troca de ar mesmo. Então, eles colocavam ali ervas, coisas para filtrar. Essa era a ideia. Você tem cisma e cativeiro em avião. 3 papas ao mesmo tempo, durante, né, um percurso ali. Você tem um papa em Roma, um papa em avião e um papa em Pisa. E aí, como é que fica o representante de Cristo na Terra? Quem é? Se um é o papa, outros... Se um é representante de Cristo, outros são... Onde é a Sé? Quem é o cara que fala pela igreja? Quem é o cara que fala em nome de Cristo? E você tem toda essa crise, além de tudo isso, né, a própria crise da moralidade dentro da Igreja Católica, com tantos elementos que a gente consegue identificar por documentação. O próprio Memento Mori, lembre-se de que você é mortal, são vários relatos e retratos em que você tem ali donzelas e o reflexo dela como esqueletos. Você tem muito isso, muitas pinturas nesse processo, né? E aí, só uma outra informação que é interessante, você tem a arte desembocando para o Renascimento. Kozelik vai falar que os 2 pilares da modernidade
são a Reforma e o Renascimento. Só que o Renascimento ele só é visto como algo ali no século XVI, né, fim do XV, século XVI, séculos mais tarde, século XVIII. Mas no século XVII já se falava que o século XVI era o século da Reforma, porque o movimento foi muito conciso, foi muito preciso e objetivo em relação àquilo que se pretendia em reforma religiosa e os seus efeitos também na geografia. Há um detalhe interessante, por exemplo, dentro de uma capela, numa região ao norte da Espanha, se não estiver errado, é a chamada Taula de São Miguel. As paredes foram pintadas e o cenário nas paredes tem a ver com julgamento. Depois eu mostro para vocês essas imagens. E a imagem, assim, é o diabo com uma balança, e aí um diabinho do lado, e uma alma sendo pesada do outro, e você tem representação de São Pedro, você tem representação de anjos e demônios, e ali a imagem ali tem a ver com o juízo final, e de como as pessoas concebiam o juízo. Que era o diabo que era o juiz. Exato, cara. Então, assim, qual é a ideia? A grande questão da cena, dessa mentalidade, é que havia um pavor coletivo. Se você perceber, por exemplo, qual era o papel da igreja, né, da igreja católica, né, da igreja romanista nesse contexto. A igreja ela fazia o papel de mediadora. Ela era aquilo que seria a porta do céu. Então, para o homem acessar o céu, era por meio da igreja. Então, e o padre era o sacerdote que confessava, legitimava, né? Você precisava, então, do padre para confessar, para batizar, para todo o exercício dos ritos de conexão entre esse plano e o céu. Só que havia os interditos. Os interditos, isso é interessante da gente lembrar, interditos era quando não havia um sacerdote que realizava esse tipo de serviço, realizava os sacramentos, por assim dizer, e ninguém mais pode realizar, porque é só o sacerdote. Em determinada comunidade um pouco mais afastada, não tinha alguém que representasse... Todas as comunidades, se você for olhar, era assim. E existem interditos que duraram 30, 40, 50 anos. Então, pensa, uma pessoa nascia e não tinha mobilidade, vamos botar, não havia mobilidade. Mobilidade não é algo que se conversa. A pessoa nasce num lugar, ela morre naquele lugar, ela vai casar com alguém dali, vai fazer filho ali, pronto, ela vai plantar, a gente não fala de mobilidade, de circulação de pessoas. Então, a pessoa, ela nasce, ela cresce, ela vai casar, ela vai morrer. Ela não foi nem batizada. Não tem. Então, ou seja, na teologia dela, ela foi condenada. Ela está condenada. A criança morre, não foi batizada neste processo, condenada. Então, assim, o terror, o medo, imperava totalmente. Agora, entenda, quando você chega com um ensino que parte, de certa forma, de dentro da igreja católica, porque a gente fala de um monge agostiniano, a gente fala de pessoas que tiveram formação católica, né? Não eram batistas. Eles não passaram no seminário batista. Eram católicos, né? Frequentaram... Eu ia fazer uma pergunta aqui. Eu ia fazer uma piada, mas eu falei, melhor não. Deixa pra lá. Então, você tem um movimento reformador e eles estão, então, no processo de ruptura de interpretação, mas uma hermenêutica que volta a um momento, por exemplo, dos pais da igreja, em que a igreja católica não é vista como uma igreja católica romanista. E aí é libertador quando você vai falar do sacerdócio universal do crente. Veja, uma coisa nós afirmamos, fora da igreja não há salvação, certo? Mas a interpretação canônica, por assim dizer, é que fora da igreja católica não há salvação. Então, algumas coisas começaram a ser revisadas, indo aos pais da igreja, indo ao texto bíblico, indo aos originais. Então, você tem, quando você lê os comentários, tanto de Lutero, de Calvino, dos reformadores, é tudo no original. Eles eram bons de exegese, por assim dizer. E aí, a recuperação e as ideias eram... Imagina o quão libertador é você falar do sacerdócio universal de cada crente. De você falar assim, olha, não precisa de você confessar o seu pecado para o clérigo. Você ajoelha no seu quarto e você confessa o seu pecado diretamente a Deus. Você precisava conversar com o irmão, né? Como assim, né? Mudou. Opa, peraí. Então, a justificação pela fé, e aí eu não vou nem entrar no mérito, né, da venda de indulgências e de todo o processo
para compra de perdão e para todas as penitências que assim eram feitas. De feitas. Terceiros também, de né? terceiros, procuração, né? Não, agora nós temos, então, uma situação em que a justificação pela fé, ela diz, olha, a justificação pela fé é pela fé somente. Você crê para a salvação. Você creu, você é salvo. Então não é por obras, as obras são decorrentes. Então essa virada, né, esse entendimento, quando você vai desenvolvendo isso é libertador, cara. Isso muda e mudou, né, a geografia da Europa, por assim dizer. Aí tem alguns... Pode falar, Cícero. Pode continuar, pode completar. Não, eu ia falar que, assim, e no final é interessante, porque outra questão que acontece é que nós imaginamos que, ao final desse processo de reforma, vamos colocar assim, a reforma começa, vamos botar naquele período ali, na primeira metade do século XVI. A gente acha assim, nossa, então quer dizer que na primeira metade do século XVII a reforma alcançou toda a Europa. Não, diminuiu. Se a gente pegar alguns mapas, acho que o Keynes deve ter um mapa desse, você tem a expansão do movimento de reforma, mas a contra-reforma faz tudo diminuir. Aí os movimentos reformados se tornam pontuais. Aí você tem refúgios na Holanda, refúgios na Inglaterra, né, que aí entra a questão do movimento puritano por conta da continuidade do próprio processo de reforma. Você tem refúgios nas regiões dos cantões da Suíça e você tem refúgios na Alemanha também. Então, a reforma ela meio que se espalha, e aí a pouco começa a se expandir, então ela tem esse movimento meio fluido aí também, você percebe isso ao longo do século XVI. Tá certo? A reforma protestante, então, pelo que você está dizendo, ela teve um movimento que foi recebido com alegria, mas a contra-reforma também foi, né? Porque senão esses movimentos eles não lograriam êxito, né? Esses movimentos, essa 1570, não é isso? 1570 e alguma coisa que veio a contra-reforma com os deuterocanônicos. 1535. O Concílio de Trento é 1535 já. 35. Então, assim, isso. Tão rapidamente você vê o próprio movimento reformado, você já tem um retorno no posicionamento da igreja em relação a esse movimento que está surgindo. Então, a resposta foi logo depois. Na minha cabeça era um pouco... O Concílio de Trento é 1535. Então, você tem, a partir daí, o desdobramento dessa prática. Então, foi uma rápida resposta. Você tem um índice... Pensando que, nessa confusão toda que você falou, movimentos... A Igreja Católica ela já era uma igreja rachada, que tinha os ortodoxos e tinha os romanos, né? A igreja que é grega, turca e russa hoje. Não, e tem mais movimento interno dentro da própria igreja romana, no seguinte sentido, você tem ordens sendo criadas, por exemplo, a ordem dos mendicantes. Isso ia totalmente contrário, por exemplo, ao próprio espírito de opulência, de vender indulgências para se construir, por exemplo, a Basílica de São Pedro. Então, o próprio movimento mendicante interno, os franciscanos, por exemplo, se você for olhar, isso já era uma ameaça, eles já lidavam com problemas internos em relação à própria filosofia de vida. Movimentos ascetas, então, que você tem dentro da própria Igreja Católica, já era uma ameaça para ela, então eles tinham que lidar com isso. A própria questão da reforma foi lidada inicialmente como um problema interno, logo depois a ruptura. Aí, a partir da ruptura, eles vão falar, esse movimento é herege. Então, o Concílio de Trento trata o quê? O movimento protestante, né, é herege. Eles têm uma lista de livros. E aí, qual é o outro efeito? A contra-reforma está diretamente ligada à própria expansão marítima, se a gente for olhar. Então, em cada caravela você tem lá um missionário, um padre que seja um clérigo, jesuíta, porque nós precisamos catequizar o novo mundo, porque a gente precisa livrá-los desse mal protestante. Então, a religião, ela movimentava, a religião, ela tinha essa relação muito direta com todas as outras práticas culturais, sociais, econômicas aí do contexto, certo? Uma frase interessante... Fala a frase interessante. Uma frase interessante do Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, quando a gente olha no contexto histórico mesmo, né? É um homem à frente do tempo, um visionário, né? Mas ele, por exemplo, ele fala o seguinte, uma frase dele, né? O ouro é um tesouro. Aquele que o possui tem tudo o que precisa neste mundo, como tem igualmente o meio de resgatar as almas do purgatório e conduzi-las ao paraíso. Pois é. A gente achando que ele era um cara que só sabia colocar um ovo em pé, né?
Não, ele representa o espírito da época, né? Então você tem alguns elementos bacanas quando você percebe, né, esses escritos, né, o sentimento que eles têm, né? O próprio Lutero, ele era devoto de que santo? Lembra da santa? Eu não sei. Da Santa Ana, né? Santa Ana. Quem é Santa Ana? Santa Ana é mãe de Maria, mãe de Jesus, né? Então, em outras palavras, quando você começa a entender a questão da intercessão, parece uma brincadeira, eu faço essa brincadeira, né? Quem manda mais? A mãe. Quem manda mais Jesus? A mãe de Jesus. Quem manda mais que a mãe de Jesus? A mãe da mãe de Jesus. Avó, né? Tipo isso. Pastor Madison, você estava falando da justificação pela fé, e no nosso movimento de reforma, o Lutero, ele viu dificuldade na carta de Tiago, né? Exatamente por conta de fazer uma teologia onde Tiago e Paulo consigam conversar de maneira harmoniosa, né? Porque ele chegou a chamar de carta de palha. Isso é lenda? Carta de palha. Não, é verdade. Não só, por exemplo, o fato de Lutero ser um reformador, a gente não pode revisitar a história sem fazer as críticas. Lutero era um antissemita. Os escritos de Lutero a respeito de antissemitismo são assustadores, né? Em outras palavras, só para vocês entenderem, Hitler aplaudiria de pé o que Lutero pensava a respeito dos judeus. Só para vocês entenderem. A coisa era séria, severa. Eu tenho, né, alguns escritos assim, se a gente tem curiosidade de ver, mas os santos têm pés de barro e às vezes tem da cintura para baixo de barro. Então, Lutero, em alguns escritos, ele falava que judeu era raça ruim mesmo, que puder eliminar, porque eles são prejuízo e tal, e não era complicado, né, a forma como ele lidava com isso. Lutero tinha pena muito pesada, né? Eu li o Cativeiro Babilônico da Igreja, e ele... Dá para entender porque que tentaram matar ele. Ele era meio complicado, mas sobre a carta de Tiago é interessante, porque quando você vai caminhando um pouco mais, você percebe que, assim, se a gente for fazer uma hermenêutica contemporânea, mas isso também, não sei o que eu estou falando, você vai pegar os reformadores, os puritanos, é um complemento, né? Paulo está argumentando que justificação pela fé, ou aquele que pela fé é justo, ele viverá, seria a reprodução de Abacuque, ou seja, aquele que pela fé é justo, esse viverá. E a justificação, né, a fé e a salvação, a graça, isso é dom de Deus. O que eles entendem, né, da soberania de Deus em relação à salvação. Então, as obras, elas decorrem da fé. Mas ali, Paulo, em Romanos, então, o que eles vão pensar? Paulo, em Romanos, ele não está preocupado com aquilo, ele está simplesmente tratando do âmago da questão, né, que é a justificação pela fé. Tiago vai lidar com outro problema. Lutero era brilhante, mas eu acho que ele não identifica bem justamente porque é incipiente ainda o próprio entendimento. É muita coisa para captar e muita reforma para fazer para uma vida só. Então, assim, louvado seja Deus pela vida de Lutero, porque ele lançou, né, de certa forma, várias questões, né? Embora tenha lá morrido defendendo a perpetuidade, né, da virgindade, né, de Maria, mas em tantas outras coisas, mas a gente desconsidera aquilo e carrega aquilo que de fato é bom. Mas é uma complementação. O que o Tiago está lidando ali, que pessoas argumentavam ter fé, mas não manifestavam por meio de obras. Então, não tem uma contraposição, você tem uma complementação de que evidência de fé, que começa com a fé, são as obras. Então, o Tiago fala, olha, se você tem fé, mostra suas obras. Porque você fala que é justificado por fé somente? Não, o homem é justificado por fé e obras, mas no sentido ele fala do conjunto. O que ele quer dizer? Olha, primeiro é a fé, obras é decorrente de fé. Somos salvos para boas obras, né? Paulo vai falar em Efésios em outro momento. Somos salvos para boas obras. A resposta está em Efésios. Esse é o ponto. Então, ele fala isso. Então, o que acontece ali, na verdade, é que o Tiago está complementando e está lidando com um público judeu, principalmente, porque a igreja judaica, que tem a ver com essa questão. Porque eles ainda estão lidando com a questão cultural, de serem o centro, o ponto fraco de Deus. Eita! de serem aqueles que a revelação foi dada. Então a gente crê e está tudo certo. Não tem mais nada para fazer? Claro que tem. O Tiago está chamando aqueles homens a arregaçarem as mangas e a manifestarem a fé por meio das obras, né? Porque foram salvos para boas obras. Então isso já foi, né, contestado, né, argumentado, mas é bom, né? É bom reviver essa tropeçada de Lutero, do nosso irmão Lutero aí.
Antes da gente concluir, deixa eu só mandar uns boa noites aqui, que o pessoal está no chat participando. Vera Nascimento, minha mãe, então boa noite. Tem que dar boa noite. Também, o Luiz Eduardo, o professor José Augusto agradeceu aí, o Daniel Engelberg mandou um abração para todos e está gostando demais da abordagem, e a Vânia também mandou um boa noite aí pra gente. É o pastor Daniel, né? Pastor Daniel, lá de Guaranhuns, Guaranhuns, isso aí. Um abração, pastor. É isso aí. E o Luiz Eduardo e a Vânia são minhas ovelhas, estão acompanhando aí, minhas ovelhas lá de Paulo. Fazem muito bem, já curtiram, já compartilharam a live do pastor. É isso aí. Mas vamos lá, eu quero voltar um pouquinho na história aí. O saudoso R6 Pro, no seu livro Somos Todos Teólogos, né, Introdução a uma Teologia Sistemática, né, quando ele cita lá a dieta de Worms, né, ele vai dizer que aquela fala famosa de Lutero, né, quando ele diz lá que, a não ser que ele fosse convencido pelo testemunho das Escrituras, né, ele fala que a mente dele estava cativa à palavra. O R6 Pro argumenta que a partir daí o problema maior passa a ser a questão da suficiência das Escrituras. Ele fala, apesar de Lutero ter levantado de início a bola da justificação pela fé, quando ele responde dessa maneira, o problema passa a ser esse. O problema é esse depois que vai, vamos dizer assim, tomar uma amplitude maior nas penas de outros reformadores, né? Trazendo para os nossos dias, você acha que esse é o maior problema das igrejas? A suficiência das Escrituras? É um problema que se repete? Você acha que esse problema hoje ele vem se repetindo? Na prática, sim, a gente vê muito, né, do movimento evangélico como um todo. Eu, na minha igreja, gosto de falar dos batistas, mas a gente falar do movimento evangélico como um todo, você tem os problemas, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu creio na Bíblia, eu creio na suficiência das Escrituras, embora não entendo muito bem quais são as implicações de crer na suficiência das Escrituras, e você tem aí os desdobramentos como práticas que são escusas, e estranhas à própria palavra de Deus. O interessante é que, veja bem, embora Lutero tenha tratado assim, mas as práticas posteriores da igreja, né, eu falo inicialmente, né, eles tinham aquelas questões relacionadas ao que os puritanos vão chamar posteriormente de princípio regulador. Né? Então, numa igreja de linha mais luterana, tudo aquilo que a Bíblia não proibia era permitido. Seria mais ou menos isso. Já numa igreja mais, que vai avançar um pouco mais na reforma, de uma linha mais puritana, você tem no culto tudo aquilo que é prescrito, ou aquilo que é previsto. E aí você tem aquele... Os luteranos chamavam de princípio normativo, né? Normativo. Aí você tem, então, na verdade, nós vamos chamar, eles não viam assim, né? Isso é posterior, igual a gente chamava dos cinco solas. Os cinco solas vai surgir só no século XX. Lá não se pensava nisso. Não se falava em cinco solas. Na verdade, a redação dos cinco solas tem pouco mais de 60 anos. Sério? Você fala a sistematização, né? A sistematização. A sistematização. A ideia chamar de cinco... A organização e chamar de ideia de cinco solas. Porque agora você estava rompendo uma barreira aqui que eu falei assim, rapaz... Peraí. Não, veja. Lá na reforma, você tem essas ideias navegando, mas não tem nenhuma sistematização e nenhuma organização também. Inclusive, não tinha uma unanimidade nem da interpretação do que isso representava. Né? Tanto é que você tem pensamentos dos reformadores que são diferentes. Discussão entre Lutero e Zwinglio, e não concordo em 9 pontos, não concordo no 10º, vai cada um para um lado e se xingam. Pronto. Aí você tem Calvino, um conciliador que não vai nem para um lado e nem para o outro, e tem um alinhamento ali. E você tem outros movimentos reformados, né, que vão colocando, né, dando respostas, apresentando hermenêuticas que não ferem princípio, né, da escritura, não são exageradas, mas mantém-se ali dentro de uma flexibilidade daquilo que poderia fazer. Mas é só bem mais tarde, que século XX, né, que você tem, então, alguém olhando para a reforma e fala assim, vou compilar. Inicialmente compilam em 3 elementos, depois se organizam nos 5 elementos, nos 5 solas, e aí a gente volta e fala na reforma protestante dos 5 solas. Mas isso não existia lá. Isso é de 50, isso é a interpretação da história? 5 solas?
Os 5 solas? Os 5 solas, quando esse padre católico, me fugiu o nome, ele vai falar sobre o movimento reformado, né, sobre a reforma protestante, ele vai sintetizar nos 5 solas. Então, ele cria... Parabéns aí. Então, ele legislou para a gente, né? Ele criou, então, essa... Assim como, Matos, me corrija se eu estiver errado, assim como eu já ouvi falar que muito do que Calvino escreveu sobre predestinação já se encontrava fragmentado nos escritos de Agostinho, né? E ele... Certamente. Né? Sistematizou ali. Eu não vou falar nem tão fragmentado, porque se você for ler alguma coisa de Agostinho e de outros pais da igreja, a doutrina da eleição, ela já aparece. Não, quando eu falo fragmentado é porque Agostinho não era um escritor sistemático, né? Ele não escrevia sobre um assunto só num determinado livro. Ele falava de tudo. Você lia isso na época, né? Nem existia. Acho que nem tinha esse tipo de literatura. Exato. Agora, a literatura nessa época, via de regra, vai ser apologética, num período, e em outro momento, para resolver as contendas. Por exemplo, o Agostinho escreve muito para resolver o problema dos donatistas. Então, você tem essas questões, né? Eles escreviam para dar resposta. Escreve Cidade de Deus para responder aquelas acusações de que o Império Romano declinou por conta da cristianização. Então, você tem as respostas aos dilemas como se fossem defensores da fé cristã que estavam em desenvolvimento. Mas é interessante ter um livro do Steven Lawson, que acho que os alicerces da fé, fundamentos da fé cristã, ele tem 2 volumes. E o primeiro volume, ele pega... É o primeiro volume. Acho que é o primeiro volume. Ele pega os pais da igreja e o que cada pai da igreja, a partir dos escritos dele, falavam sobre essas doutrinas que a gente chama de doutrinas da graça. Ele faz alguns recortes que são muito bacanas, entendeu? É um trabalho muito exaustivo, porque você tem que ler muita coisa dos pais da igreja para trazer esses recortes, justamente porque eles não tinham essa sistematização. Então, você pegava um pouco numa obra, um pouco na outra, um pouco na outra, ele constrói isso daí, você consegue entender um pouco melhor, tematicamente, do que os pais da igreja pensavam a respeito dessas doutrinas. Pastor Madison, nós temos uma diferença, uma das grandes diferenças entre as igrejas oriundas, né, que partiram desse movimento de reforma, dos reformadores, e da igreja de Roma, são os santos. Por exemplo, quando você citou Lutero, você citou alguns problemas da vida particular de Lutero. Qual a importância da gente reconhecer grandes erros e grandes homens de Deus? Primeiro, compreender a graça e a misericórdia de Deus, que usa esses homens, usou os homens nas escrituras que a gente percebe. Você pega a história de Abraão, de Isaac e Jacó, às vezes a gente tenta beatificá-los, mas os santos têm pés de barro. Mas, em primeiro lugar, compreender a graça, né, esses desígnios de Deus que faz cumprir a sua vontade ainda, né, ou apesar de nós, e também olhar para nós, que não somos merecedores, em hipótese alguma, mas ainda assim a graça e a misericórdia do Senhor abunda sobre as nossas vidas, e nós, de alguma forma, podemos ser canal de bênçãos, né, ou instrumentos, né, eu gosto desse título, né, instrumentos nas mãos do Redentor, né, instrumentos nas mãos do Senhor para... É até título de um livro isso, né? É título de um livro, diga aconselhamento bíblico. Instrumentos nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade aqui. Então, a gente olhar com certa reserva, não abraçar, mas a grande questão é que quando a gente olha com um espírito reformado, a grande questão é a gente sempre vai puxar, né, sempre para as escrituras. Então, eu preciso olhar, é interessante isso, mas eu preciso trazer a luz das escrituras. Interessante, mas eu preciso trazer a luz das escrituras. Não diz respeito à tradição, não diz respeito à história, da interpretação, mas eu preciso sempre trazer para as escrituras e revisar, né, sempre procurar manter o zelo pelo bom nome do Senhor, pelo santo nome do Senhor, pelo culto que nós prestamos a Ele. Acho que é a grande questão, né? Matos, você falou aí que... Eu posso ler os Salmos de Davi, saber que Davi é um homem segundo o coração de Deus e muitas vezes um canalha. Saber que na boca de Davi Cristo falava, que são salmos de Davi, mas são salmos de Cristo, veja. Pois é desse jeito. É forte isso. Matos, você falou aí de reformas, né? De reformas que estavam acontecendo em vários locais diferentes. É evidente que havia muitas similaridades, né, nessas reformas,
Mas o que você destacaria assim de diferente, por exemplo, do que aconteceu na Alemanha, do que aconteceu na Suíça, na Holanda, na Inglaterra? Dá para a gente fazer um panorama rápido assim? Rapidamente, o que a gente pode situar, você tem uma inauguração, por exemplo, na Alemanha, que é um movimento de vanguarda, vamos botar assim, a reforma está ali, a cereja, né? Eu gostei desse termo da cereja do Cisso aí. Aí você vai para a Inglaterra, você tem um movimento reformado, você tem a Igreja da Inglaterra, e isso é um rompimento, ainda que apresente maiores contornos políticos do que religiosos, mas o fato do rei falar o seguinte, o chefe da igreja sou eu, não é o Papa aqui, isso é um rompimento total. Caramba, ele não reconhece o Papa como o representante de Cristo na Terra, acabou. Isso tem desdobramento teológico. A igreja na Inglaterra, isso, e você tem por derivação outros elementos. Quando você a consequência disso foi toda uma teologia, né, que hoje a igreja episcopal tem. Tem, exatamente. Né? Tem algumas similaridades, a estrutura, mas a representação Cristo governa a igreja ainda do céu, não da terra, né? Ele não tem um representante nominal. A igreja, então, tem ali, por meio, né, do seu bispo, ou do seu presbítero, ou do seu pastor... O que é uma grande mudança, né? Que surgem essas discussões a respeito da eclesiologia. Então, as principais questões, né, após essas organizações soteriológicas, porque o movimento reformado, ele, em tese, vai ser praticamente unânime até Dordrecht, que vai tratar do aspecto arminiano, mas isso também é superado, porque majoritariamente você tem essa linha reformada de entendimento soteriológico. As discussões elas vão se desenvolver a respeito de aspectos mais eclesiológicos. Você tem uma preocupação muito eclesiológica, porque era a preocupação do tratamento. O que é a igreja? Para que a igreja serve? Qual é a missão da igreja? Quem é que lidera a igreja? Quem são os representantes? Como é que se ingressa numa igreja? Você tem toda essa organização ou a preocupação com esse pensamento já a partir da reforma. E o papel da igreja em relação à sua relevância na sociedade, tanto é que a gente falou sobre o ensino, né? Sobre a alfabetização, sobre a educação, qual é o papel? Qual é a relevância? Então, assim, nos diferentes locais, tem mais a ver com uma geografia onde havia certa liberdade religiosa. Então, você tem na Suíça... Holanda, por exemplo. Em alguns cantões. Na Holanda, e principalmente na Suíça e Holanda, você tem ali zonas livres, que vão impactar radicalmente, inclusive no expansionismo, né, na exportação de um movimento reformado, puritano, vamos botar reformado / puritano, porque assim, eu gosto, né, é interessante a gente botar uma cisão, né, o movimento reformado é século XVI, bom, século da reforma é século XVI, historicamente falando. Igrejas reformadas posteriormente a isso, né, tem a pergunta lá, pode ser batista, pode ser reformado? Depende. O que você quer falar por reforma? Depois a gente volta nisso aí. Mas aí você tem um espalhamento, uma dispersão desses movimentos que tem uma mesma linha. Então, as divergências, a gente gastaria mais tempo do que isso, mas tem a ver com esse caráter, entendimento, né, a respeito dos meios de graça, o que é, o que não é. Você tem essa discussão, por exemplo, de Zwingli, que está na Suíça já discutindo sobre século Lutero, que está na Alemanha. Então, estou trocando carta. Mas aí vem Calvino com uma outra perspectiva e ela supera essa perspectiva, mas que ela migra em tese para a Holanda. Mas aí depois a Holanda também avança em relação a esse entendimento eclesiológico. Então, o movimento ele é fluido. E as discussões estão acontecendo a respeito... E as navegações estão bombando. Estão bombando. Você tem guerras que são travadas, embora... Você tem a Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Orientais, a Holanda está se lançando ao mar, mas aí você tem um inimigo mortal da Holanda, que é a Espanha, que está unificada, você tem a União das Coroas Ibéricas nesse momento. Então, e a Armada Inglesa na água também. A Armada Inglesa cresce posteriormente, porque até o século XVI, XVII, a Inglaterra ainda está se organizando internamente. Você tem, a partir, por exemplo, de um período elisabetano, que é um período de pacificação interna, que a Inglaterra vai começar a desenvolver sua proeminência, mas século XVI, quem estava mandando nos mares, em tese, é Portugal e Espanha, são as grandes potências. Holanda tem uma força por conta dos seus esquemas de mercado econômicos, né? Os acessos, as rotas. Posteriormente, você tem já no século XVII, século XVIII principalmente, né, a Inglaterra
se lançando com toda a força e sendo a principal marinha, né, força marítima até aí século XX, né, se a gente se recordar bem aí na história. Mas lá no século XVI, o movimento inglês é incipiente, eles, né, inclusive, não se lançam a navegações. A França também está no movimento incipiente porque eles estão com disputas, né, estão com uma reorganização também interna. E ainda assim conseguiram atravessar o Atlântico, né, e chegar nos Estados Unidos e Canadá, mesmo que seja pulverizado, né, muita gente em fuga, mas mesmo assim conseguiram chegar no novo mundo, né, cara? Sim. E você percebe, por exemplo, que eles chegam, se estiver errado, acho que a primeira leva é 1630, ou por aí. Ou seja, a gente está falando de mais de um século depois dos grandes descobrimentos, né, daquela marca. Então, a gente está falando de um pedaço, de uma linha, né, de um fragmento histórico considerável para você pensar. Se for considerar quando o Cristóvão Colombo chegou na América Central, né, não necessariamente na América Central, mas ali naquela região da América Central, dá quase um século. Dá mais de um século. Dá mais de um século. É 1490, não é isso? Então, você tem, coloca Brasil 1500, beleza, descobrimento. Aí você está botando metade do século XVII, já, né, uma expansão para a colonização do litoral ali, das colônias, da Nova Inglaterra, por assim dizer. E aí você tem todo um desenvolvimento de um movimento, herança, né, do movimento reformado ali, com toda uma perspectiva escatológica, perspectiva de fuga de perseguição, das perseguições na Europa, de uma busca por paz, um ambiente mais pacífico. Né? Então, você tem uma série de movimentos aí que impactam radicalmente o mundo. Tem um livro do Christopher Hill, aí eu recomendo também, porque não é sobre reforma, mas é interessante porque é sobre os puritanos. Mundo de Ponta Cabeça. Esse livro é fantástico, né? É difícil de encontrar, um livro que eu estudei, inclusive, na disciplina na universidade, e ele fala dos puritanos e das ideias revolucionárias que os puritanos tinham, né? Que são herdeiros direto da reforma. Né, e é interessante você observar, e ele é um autor marxista, muito respeitado, inclusive, mas ele considera esse movimento religioso, o quanto isso impacta, né, social, religiosamente, culturalmente, aí, toda a Europa e também nos Estados Unidos. Pastor Márcio, rapidinho, Cício, deixa eu só fazer um registro aqui. Faz. Acabou de entrar na live aí, ó. Acredito que é o Igor Toneta, o Seminário Batista Reformado, ó, acompanhando essa live maravilhosa. Deus abençoe grandiosamente esse trabalho, meus amigos. Era para o Igor estar aqui, ele foi convidado, mas ele tinha uma aula hoje, ele falou que não poderia estar. Então vocês perderam, vocês têm que chamar de novo, porque eu tô literalmente tapando buraco, o Igor dá um banho, todo mundo sobre reforma. Igor é fera, vai estar em breve conosco aí. Gente finíssima. Deixa eu fazer, então, uma pergunta, depois vamos para as perguntas aqui do chat. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho só mais uma pergunta depois. Então faz a sua primeira. Beleza. A minha pergunta é o seguinte, Matos. O que você acha que nós perdemos com a reforma? A minha seria um parênteses. Nós rompemos demais? A minha pergunta é essa. É mais ou menos nesse sentido. E eu quero aqui abordar algo que é uma percepção minha, né? Eu tenho uma opinião também que eu não vou dar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no aspecto... Até porque não interessa. O que interessa aqui é a sua opinião. Sim. A minha questão é com relação ao aspecto artístico, né? O aspecto musical. Por exemplo, depois da reforma... os templos começam a perder muito da sua beleza. Aqui no Brasil, por exemplo, as igrejas começam a se transformar em caixotes. Aqui, né? tinha uma lei que proibia, né? Tudo bem. Mas tinha também essa preocupação. 1824, tinha essa preocupação também de não ser uma coisa muito suntuosa. Né? E o aspecto, acho que é o aspecto musical também. Acho que a gente perdeu muito isso. Algumas igrejas tentaram resgatar isso. Os batistas têm uma preocupação grande com isso e tal. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Então, eu vou começar comentando com a seguinte questão. Veja, a reforma, ela sempre pretendeu ser uma reforma. O problema é que muitas vezes nós tratamos reforma como revolução. E aí, só para a gente conceituar, revolução, então, você retira tudo, você altera toda a ordem existente, porque você descaracteriza tudo, você desconsidera tudo e coloca uma outra coisa no lugar. Reforma não, você mantém
a estrutura e você volta ao propósito original daquilo que se pretende. Naturalmente, o que nós vamos ter? Rupturas e continuidades. Tanto é que, se você for perceber práticas, você tem então a Igreja Católica, aí você tem a Igreja na Inglaterra, que é flexível, né? Você tem dentro da Igreja da Inglaterra a High Church, né? A época já, né, uma igreja que era muito semelhante ao rito católico, mas você tem também dentro do movimento anglicano puritanos de primeira grandeza que estão pensando uma continuidade, né, necessidade de elementos da reforma. Você tem um pouco mais igrejas, por exemplo, como igreja presbiteriana. Então, você vai avançando no movimento reformado, igrejas que vão avançando um pouco mais ali, vamos deixar isso daqui também, vamos deixar isso daqui também, vamos deixar isso daqui. Então, o movimento puritano vai representar claramente isso, uma busca pela purificação do propósito da igreja. Então, inicialmente, a reforma nunca pretendeu ser uma revolução. E eu acho que, se a gente for fazer a leitura adequada, ela também não foi uma revolução. Tanto é que a igreja está lá, a católica está lá, e a ruptura aconteceu naturalmente porque o processo de reforma ele não aconteceu nos termos que o próprio Lutero, ou que o próprio Calvino pretendiam, que era fazer com que a igreja retornasse à sua missão, retornasse às escrituras, e modificasse, né, e voltasse ali a sua perspectiva mais bíblica. Quanto a essas alterações, Ricardo, a gente precisa pegar reboque, porque o movimento reformado ele desenvolve para um lado, mas ele também possibilita elementos mais individuais pós um pensamento ou um espírito muito forte dentro de um coletivismo, que vai pegando ali o fim do período do medievo. Então, você tem um renascimento. O renascimento, veja bem, ele não é acoplado, né, ou vinculado à reforma. Mas você percebe que há muito do renascimento da reforma ou da reforma no renascimento, se você for considerar, principalmente em relação ao que trata da dignidade da pessoa humana. A reforma ressalta isso, embora você fale que o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas o homem ele está morto em delitos e pecados, está radicalmente depravado. Por outro lado, você tem uma elevação do homem, uma mudança daquele aspecto teorreferente para o homem, e Leonardo da Vinci capta muito bem isso, como um renascentista, do homem como o representante, ou como aquele corregente ainda. Volta a Adão, né? A grande questão é que ambos os movimentos, essa questão da individualidade, do progresso científico, que vai vir em decorrência disso também, já no século XVII, né? Olha, penso logo sou, então a menor partícula sou eu, e eu preciso, então, veja bem, não é descartar o transcendente, mas eu preciso aqui minimamente compreender qual é o funcionamento das coisas nesse plano. O que acontece posteriormente, que é uma guerra de cosmovisões, você entende muito bem, o Sartre trabalha isso, o David Nauli trabalha isso, é que o transcendente é eliminado da equação, porque o sobrenatural você não consegue testar, e a gente desemboca no movimento iluminista. Então, em grande medida, eu talvez não concordaria, né, penso eu, de que o movimento reformado ele vai cessar ou vai impedir o processo de criatividade que a gente tinha ali ainda que incipiente naquela transição, ou, na verdade, um medievalista me mataria, né? Então, eu retiro o que eu disse. Na verdade, você tem processos diferentes. Ou não? de criatividade. Mas você tem, na verdade, um fomento, né? Porque agora as obras elas não brotam do coletivo. Tanto é, se você observar a vastidão da produção puritana. A gente precisaria de 10 vidas para ler o que os puritanos escreveram. 10 vidas assim, 10 vidas longas para ler o que os puritanos escreveram. Isso num período curto. Então, você tem, na verdade, eu creio um fomento, né, um incentivo, né, avanços, escritos que vão trabalhar a questão do homem em sociedade. Então, você tem como que se relaciona o homem em sociedade, escritos políticos, escritos econômicos, escritos didáticos, escritos sobre ensino, sobre educação, sobre música, você sabe muito melhor do que eu, né, onde que isso vai desembocar. Você tem uma ruptura com alguns elementos litúrgicos, mas você não tem uma ruptura na criatividade. Pelo contrário, você tem uma popularização
com a ideia de se tornar mais acessível, então, essas questões. Então, você tem o canto, né, Lutero... Mas você tem, por exemplo, alguns reformadores colocando a questão da salmodia exclusiva, né? Inclusive, até no livro Os Primeiros Batistas, né, da Pronobis, vai falar que são alguns pastores batistas que começam a quebrar um pouco isso aí e trazer hinos, pastores que eram compositores. E isso é uma coisa legal. Por exemplo, o próprio Lutero era compositor. Certo. Aí você vai perceber, por exemplo, o que foi feito em alguns momentos. Músicas que se cantavam em tavernas por aí, você fazia uma paródia, né? Acho que seria se você fazia uma letra e você lembrava uma melodia que era fácil para você repetir aquele campo. Ponto. É unânime? Não. Tanto é que foi o que você citou. Existem uns que vão caminhar para uma perspectiva de salmodia exclusiva, outros vão popularizar. E isso vai percorrendo, porque a discussão era justamente sobre a eclesiologia, natureza do culto, o que pode, o que não pode, o que tem, o que não tem, como que funciona isso, como que funciona aquilo. Então, as discussões, justamente, e isso você percebe que vai perpassar, e até hoje a gente tem ainda discussões a respeito daquilo que se canta no culto. E a salmodia exclusiva? O que é uma salmodia exclusiva? A gente só vai cantar os salmos porque são inspirados? E por aí vai, né? Então, a gente tem ainda efeitos, né? Reverberações do movimento reformado. E eu acho que isso agora reverbera na pergunta do pastor Adorian, pastor Dodô. Você consegue colocar essa pergunta aí, o Sim, pastor claro. Ricardo, por favor? O Dodô, eu posso chamar ele assim, nós temos intimidade para isso, ele fez essa pergunta. Então, né, depois disso tudo, vírgula, precisamos de uma nova reforma? Aí você meio que respondeu... Para responder essa, primeiro aquela que é possível ser batista, da CBB... Vamos nessa primeiro? Vamos nessa, tá bom? Porque a outra primeiro. É vespeiro, né? E a outra foge um pouco, né? Mas vamos responder, né? Eu não arrego. Vamos lá. Precisamos de uma nova reforma. Eu gostaria de colocar no seguinte termo. A reforma nunca acabou e ela nunca vai acabar, né? Porque se a gente compreende o próprio movimento da eclésia sempre reformando, né? Igreja sempre se reformando. Alguns vão traduzir igreja reformada sempre se reformando. Na verdade, a igreja sempre se reformando. Voetius, acho que é Voetius que fala sobre esse princípio. Então, o que nós temos o que é a reforma? A reforma não é modernização, né? Embora não tenha nada a ver do progresso tecnológico, nós usamos, por exemplo, para um data show, para colocar lá uma publicação, uma divulgação, um texto, que seja, usar um microfone, usar um instrumento, uma amplificação, iluminação, beleza. A reforma, ela pressupõe o seguinte: quais eram os elementos iniciais que marcavam a ênfase da reforma? Justificação pela fé, infalibilidade das escrituras, sacerdócio universal de todo crente. O sola escritura, ou os 5 solas que vão captar a essência de todo o movimento reformado. Então, o que a gente precisa sempre? Sempre estar voltando, sempre estar balizando as escrituras, porque a nossa tendência é como Israel, né? Sempre sai para um lado para o outro. Qual é o princípio, então, de sempre nos reformarmos? Sempre voltarmos às Escrituras, sempre voltarmos para compreender a vontade de Deus, sempre voltarmos para adorar a Deus da forma como Ele nos orienta a adorá-lo, sempre voltarmos às Escrituras e compreender que ela é suficiente, que ela é a nossa regra de fé e prática, tantos outros princípios que nós extraímos dela. Então, assim, precisamos de uma nova reforma? Certamente, pastor Dodô, precisamos, né? Nossas igrejas precisam sempre procurar a reformar, porque isso é, inclusive, um reflexo, eu acho, da santificação, né? Da nossa santificação pessoal e da santificação da própria igreja que caminha para a glória, né? Eu até postei aí no chat aí, ó, o termo aí, acho que é em latim, né? Eclesia reformada et sempre reformada est. Eu não sei se é essa a pronúncia, porque de latim eu não tenho nada. Eu imito cachorro, no máximo. Latindo, né? Só latindo. Latindo. Mas tá aí. Pastor Madison, então, se eu entendi bem, no seu ponto de vista, vou resumir aqui esse argumento, no seu ponto de vista, nossa reforma é hermenêutica. Pegou. Bom, depende. Depende. Veja bem, a gente está tratando de um fato, né, ou de uma interpretação histórica. A gente pode fazer de diversas formas. Documentalmente, os documentos da Igreja Católica, documentos de Lutero, os efeitos disso. A história biográfica, então você pega os perfis biográficos e você traça. Então, são diferentes perspectivas e diferentes formas de você tratar um processo histórico que aconteceu. Bom, então, a história é um processo, né, um fato.
um evento, né? Você tem rupturas e continuidades que acontecem. Agora, a grande questão já é para entrar naquela outra pergunta, não, né? Eu ia entrar nela, do Paulo Travalon. Isso. Não, beleza, vamos entrar nela, porque a gente já parte para os finalmente, né? Porque ela foge um pouquinho, mas beleza, vamos lá. Mas a grande questão hoje a gente vive um problema, eu conversei isso com o Ricardo uns tempos atrás, acho que a gente já falou isso umas 2 vezes. Quando a pessoa fala aqui assim, eu sou reformado, você precisa perguntar o que significa, o que ela quer dizer com isso. Eu vou dizer por quê. Porque, por exemplo, uma vez aí uma pessoa falou o seguinte, eu sou da Igreja Batista e nós somos reformados. Só que eles eram de uma linha que não seguiam a teologia do pacto. Certo? Então, explica, por favor, o que é a teologia pactual. A teologia pactual, beleza. É uma perspectiva em que, a partir do Senhor, né, de maneira unilateral, ele administra alianças com o seu povo, e essas alianças, como tipos e sombras, vão se desdobrando na narrativa bíblica, que vai culminar, né, o ponto alto no pacto da graça, é a nova aliança em Cristo Jesus. Então, Deus ele não trata com o seu povo de maneiras diferentes, mas no processo histórico redentivo, ele vai revelando a sua vontade a partir de pactos que vão se acumulando, né, vão se desenvolvendo ao longo da história da narrativa bíblica e culmina, então, na plenitude dos tempos com Cristo Jesus, o representante máximo do pacto na nova aliança, né? Isso tem interferência direta em 2 pontos específicos. Um é o batismo, o outro é a escatologia. Exato. Tem, não só, mas tem perspectiva em relação à igreja, à eclesiologia. Você falou do batismo, né? Então, tem eclesiologia, mas inclusive a prática da igreja e o relacionamento do povo de Deus em relação a outros povos. Por exemplo, voltou-se muito a falar sobre o papel de Israel. Está tendo a guerra, isso implica alguma coisa? Tem as suas questões, as interpretações elas divergem, mas tem a sua relação. Mas isso mesmo, a relação tem a ver tanto com a escatologia, mas tem muito a ver também com a forma de interpretação do batismo, interpretação de ingresso na igreja, de como Deus trata com isso. A grande questão Deus plantou uma oliveira só ou plantou 2? Deus plantou uma oliveira, arranca e planta outra? Se a gente for olhar o texto, a gente consegue identificar qual é a resposta. Então, eu não vou falar muito qual é o meu posicionamento em relação a isso. Mas aí, voltando então, qual é a questão? Ele não era adepto da teologia do pacto, mas dizia ser reformado. Então, assim, ele era reformado entendendo o quê? Que reformado era apenas aqueles que subscreviam os 5 solas, ou apenas aqueles que tinham um entendimento soteriológico reformado, ou seja, cria na doutrina da predestinação, da eleição, da perseverança dos santos e por aí vai. Então, ele falava que era reformado. E aí, diverge. Então, depende do que a pessoa quer dizer por reformado. Então, penso que reformado precisa de ter alguns elementos claros, né, alguns distintivos claros. A teologia do pacto é um desses elementos, porque a reforma traz esse entendimento de como se faz a hermenêutica ou a interpretação dentro de uma teologia bíblica. Hoje, a gente tem caras que são feras em teologia sistemática, que sabem tudo sobre o tema, mas se você tentar fazer uma linha de conexão da narrativa bíblica, né, eles se enrolam, por exemplo, para pregar o Antigo Testamento, porque não conseguem identificar onde Cristo está, e de como aquilo aponta para Cristo, e de como aquilo se situa num processo histórico redentivo, que vai culminar na vinda do Messias. Então, eu creio que tenha um entendimento pessoal que tem que ter uma adesão, um entendimento dessa teologia do pacto. Uma característica reformada é a confessionalidade, e aí eu não quero dizer que tenha que subscrever a confissão A ou confissão B, mas uma característica é definir bem claro o que aquele grupo, o que aquela igreja crê. Então, você tem o seu documento confessional e você ensina o documento confessional, porque você divide quem é de dentro e quem é de fora, né? Ou aqueles que vão adentrar a membresia entendem o que a igreja confessa publicamente. Você tem uma soteriologia também reformada, né? Nesses termos que é desenvolvida e fala sobre, então, elementos sobre a majestade de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o estado real do homem. A perspectiva escatológica ela é diversa, mas ela vai permear em entendimentos do milênio,
mas não a parte do milênio. Então, em tese, seria pré, pós e A, porque você consegue, inclusive, entrar na escatologia. Aí um detalhe, na escatologia puritana, eles não tinham essas categorias, era verdadeiramente uma salada, né? A escatologia puritana é uma escatologia à parte. Eles entendiam diferente ali qual era o papel de um e de outro, como que essas coisas seriam definidas, mas você consegue pegar semelhanças com cada uma das correntes de interpretação do milênio. Então, assim... Aí vem a pergunta, em cima disso tudo, tem como o cabra ser batista brasileiro, como diz Luiz Saião, se tiver 2 batistas conversando, você vai ter pelo menos 5 pontos de vista diferentes na conversa? Sim. Se é possível ser um batista e reformado, por exemplo, claro. Entendendo o batismo como nós entendemos. Tem como você fazer parte da teologia pactual? Tem, ué. Porque a grande questão da perspectiva e um grande equívoco, e você vai ter grandes discussões puritanas, o problema é que nós não temos tanto acesso a elas, é que se discutia sobre qual é o batismo adequado e de como a teologia da aliança desemboca em relação ao credo batismo. Por quê? Porque de maneira muito precipitada, hoje ainda se apregou que para você ser reformado, você precisa abraçar um pacote completo que implica em pedra batismo. Não é só reformado, não. Se você acreditar em qualquer viés, você é obrigado a pegar um pacote fechado, levar para casa e aceitar 100% de tudo. Isso é como se for... Esse é um exemplo mais prático. Então, assim, quando você fala, reformado, teologia reformada, você tem que a teologia da aliança, teologia Pedro Batista, e por aí vai. Mas você tem John Norcott já respondendo sobre isso. Você tem outros batistas tratando sobre o batismo e discutindo sobre o batismo bíblico. E aí eu preciso falar que os batistas dão um banho quando a gente olha esses documentos. Por exemplo, a Pronobis publicou o tratado de John Norcott. Né? Tem nesse livro da Pronobis, tem um apêndice do Fred Maloney, que é o Cordão de Pérolas Desencordoado. Eu não vou fazer uma confissão pública aqui, né? Mas esse artigo foi vital para mim, pessoalmente, né? No entendimento do vínculo do batismo, do credo batismo, com a teologia bíblica, a teologia pactual. Então, os batistas têm uma rica herança teológica, robusta herança teológica, teólogos de ponta, gigantes, que nós não acessamos tanto. A gente perdeu um pouco essa riqueza, essa sucessão nos últimos talvez no último século, nos últimos 70, 80 anos. Né? E hoje você tem, por exemplo, teorias que ainda hoje, né, as pessoas tentam sustentar a origem dos batistas, remontando lá ao Jordão. Né? A lenda de hoje, né, é falar que não basta a fartura de evidência histórica, não basta a fartura de documentos, mas ainda existem uns cabeções, uns batistosauros que querem voltar lá no... Pastor Madison, quais são os critérios para uma pessoa ingressar numa igreja batista, por favor? Agora, qual batista, né? Tem que ter... Batista brasileira. Batista CBB, né? Então, a igreja batista, ela é caracterizada por ser autônoma. Então, se você pegar a partir da herança batista, você precisa perguntar se essa igreja pratica sua membresia aberta ou fechada. Por quê? Porque entra numa outra questão. Vai um detalhe interessante. Todo mundo gosta do Peregrino, todo mundo sabe quem é John Bunyan, mas ele era um defensor e praticava a membresia aberta. Isso quer dizer o quê? Que se alguém tivesse sido batizado por aspersão e desejasse ser membro da igreja dele, essa pessoa, né, fazendo a sua confissão de fé, ali, preenchendo os requisitos, poderia ser aceito na membresia dele. Se você pega hoje, culturalmente, numa igreja da CBB, isso é quase uma heresia, porque o batismo é só batismo por imersão. Então, em tese, culturalmente, nós praticamos a membresia fechada. Então, para ingressar numa igreja batista, o batismo deve ser por imersão. Então, veja, eu não estou... Então, quem for batizado por imersão, isso é uma das formas de você ingressar na igreja batista. Ingressar. Essa Batizar por imersão é muito importante para a minha próxima pergunta. Não, algumas igrejas batistas vão exigir que você seja batizado nela, mesmo que você tenha sido batizado por imersão. Não, veja, não.
batizado por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por igrejas genuinamente evangélicas. Isso seria uma cultura mais geral. Só que você tem, por exemplo, igrejas que praticam a membresia mais fechada ainda. E essa membresia mais fechada ainda implica que talvez só reconheça batismos em igreja batista de mesma fé e ordem, ou, independe, você quer ingressar, você precisa batizar. E isso também tem a ver com a própria ceia. Né? A gente faz aquelas perguntas de concílio, né? Qual é a ceia praticada? Ceia livre, universal, restrita, ultra restrita. Tem mais ou menos isso. Então, a Igreja Batista, a parte boa é que ela tem essa autonomia. A parte ruim é que às vezes ela tem essa autonomia. A parte boa é a parte ruim. Essa pergunta. Porque quem acredita no JJJ está dizendo que Jesus ingressou numa igreja batista quando ele foi batizado no Jordão. Ou seja, a igreja batista é antes de Cristo. João Batista. É João Batista, o fundador da igreja. Ué. Não é daí que vem. É daí, cara. É daí que o pastor Igor, eu ia citar agora, falou que conhecer os teólogos batistas seria um excelente ponto de continuar reformando. Eu queria até aproveitar, o Madison, eu até não falei propositalmente, que eu deixei para falar no final, que você também é representante da Pronobis, então que você falasse um pouco aí da Pronobis. Eu tenho vários livros da Pronobis aqui, tenho alguns para comprar contigo, pegar contigo, tem que pegar urgente, mas fala um pouco aí sobre a Pronobis, sobre o trabalho que ela vem fazendo, que é um trabalho excelente, por sinal. Tá. Olha, a editora Pronobis é uma editora que pensou em produzir teologia robusta batista. Então, você pega, por exemplo, vou citar aqui, 2 sistemáticas que nós temos na Pronobis hoje. Uma é do James Pettigrew Boyce, né, do James Boyce. O primeiro presidente da Convenção Batista do Sul é um batista de primeira grandeza, uma teologia robusta. Tem a primeira edição. Ela tem também aí, a gente pode fazer uma crítica, né, mas você pega como que era uma teologia batista do século XIX. Então, você pega isso. Aí você pega uma outra teologia, que é o manual do DEG, que foi originalmente da Fiel, mas agora foi republicado pela Fiel e pela Pronobis. Então, o que a Pronobis fez? Publicou um box com 2 volumes. O volume de teologia, o manual de teologia, que é um tanto conhecido. Eu tenho uma edição antiga também, muito bíblico, né? O DEG é um batistão do Sul ali, ele vai na Bíblia, mas aí também tem um manual de eclesiologia, que aí é a cereja do bolo. Então, você vê a eclesiologia batista no século XIX. Esses são exemplos. Fora isso daí, você tem livro de história dos batistas, talvez uma da maior obra, acho que, de história dos batistas publicada em português, é da Pronobis hoje, que é aquela do Chute, do Michael Reiki, de um terceiro, que é um volume grande, né, de história dos batistas, mais de 400 páginas, e a obra é robusta e traça a linha dos batistas ao longo de todo esse tempo, remontando, então, a sua origem a partir do movimento separatista inglês. E outras obras, você pega, por exemplo, Mobilização Missionária, a obra de William Carey, né, um batista, né, reformado, por assim dizer, né, o chamado, conhecido pai das missões modernas. É um livreto, chamado de opúsculo. Quer falar de missões? Precisa de ler aquele opúsculo do... acabei de falar o nome dele, esqueci, você acredita, cara? A cabeça, como é que tá? A idade. Do William Carey, cabeça aqui, é porque eu já estou pensando no outro, mas você já tem obra do John Orcutt, que eu falei que é sobre o batismo, e diversas outras obras. Isso, é o William Carey, Mobilização Missionária. Você tem várias obras que tratam tanto do aspecto, né, de eclesiologia. Tem um livro do Kitt, né, a Glória da Verdadeira Igreja, né, que ele vai tratar sobre os elementos, veja, que Benjamin Kitt, século XVII. Então, você está pegando um pai batista, né, um camarada no movimento inicial, né, um pensador batista ali original. Tem um livro recente lançado agora, Manual do Diácono, né? Então, o que a Pronobis tem feito? Ela quer equipar os pastores com boa teologia voltada para pregação, teologia voltada para a saúde da igreja, então, para igrejas saudáveis, teologia voltada para uma história dos batistas e um resgate dessa tradição que nós temos, uma tradição teológica muito forte, né, com vários teólogos, como John Gill, um dos maiores teólogos, eu acho, que nós temos aí, é um batista de primeira grandeza.
e tantas outras obras que trabalham, né, com o aspecto de Ministério de Mulheres, tudo isso que tem a ver com a nossa identidade batista. Então, a Pronobis, ela existe para servir a Igreja Batista, com muitas obras, e vale a pena aí dar uma conferida, dar uma olhada. Tá aí o site, coloquei o site aí. Quem sabe a Pronobis não patrocina nós? Patrocina nós, Pronobis. Vai que... Quem sabe, né? Vai gritar, mas, né? Sério, eu tenho vários livros aqui, já li alguns, não li todos, porque sempre que eu posso estou comprando mais um, né? E livro nunca é demais, né? Coisa eu vou fazer um comentário aqui. Tem um livro, né, que o David Bledsoe publicou recente que fala sobre a história de New Hampshire, ou seja, originalmente, antes da Declaração Doutrinária de 86, a gente tinha a Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil, que era a cópia, não a tradução, da Confissão de Fé de New Hampshire, né, de 1810. Esse é um detalhe. Então, ele traz um histórico, né, mostrando um pouco da nossa herança confessional, herança histórica da nossa eclesiologia. Mas um livro que eu recomendo, né, se tiverem curiosidade, é Pregação Doutrinária. Rapaz, o que o Thomas Nettles faz nessa obra é um livro que dá para ler rapidamente, né? Tem lá umas 200, 300 páginas quase. Tem o Evangelho Digno de Toda Aceitação também, né? Que é do Andrew Fuller, né, que era secretário da Junta de Missões que enviou William Carroll, né? O que o Fuller está escrevendo ali? Isso é interessante falar. Veja, ele fala que todo homem tem o dever de crer no Evangelho. Ele está produzindo ali uma resposta aos hipercalvinistas que já apareceram naquele tempo, né? Então, aquilo dali fala sobre a questão de nós temos que ofertar o Evangelho e da chamada eficaz que Deus faz por meio da pregação do Evangelho. Então, esse já é um spoiler. Mas voltando à pregação doutrinária, a Tom Nettles, ele pega a partir de Jonathan Edwards, ele fala sobre que toda pregação é doutrinária. Começa com o argumento, né? E a partir daí, ele faz um percurso histórico, trazendo elementos das pregações de grandes vultos na história, principalmente batista, né? A gente retira Edwards da equação, mas ele pega vários pregadores dos vários momentos e movimentos dos avivalistas, e ele faz algumas críticas, né, faz algumas considerações que vale a pena, inclusive, para nós considerarmos sobre como está a pregação na nossa igreja, como está a nossa pregação, e como que a gente pode pensar, né, e fazer para glorificar mais a Deus a partir da exposição de um texto. Até porque a exposição do texto bíblico é a primeira correção mesmo, né? Correção tem formativa, normativa e cirúrgica, né? Então... Ó, Batistão aí, ó. Passou no conselho, já passou no conselho. Passei? Passou. Foi aprovado? Então tá bom. Gente, ó, 1h30 de live. E tem aqui também a cruz, ó, que também é da Pronobis. Crucel. Crucel daqui. 1h30 de live, e foi uma live resumida. Eu tenho certeza que tem informação pra caramba. E eu quero, desde já, agradecer seu tempo aí, pastor. Eu sei que seu tempo é corrido. Só quem vive o dia a dia da igreja sabe o que é tirar 1 hora e pouca do dia a dia para poder se dedicar a uma outra coisa. Quem não sabe o que é ser pastor, gente? Pastor é o seguinte: membro de igreja manda mensagem a qualquer hora. Problemas não tem agenda. Então a gente... E fala o que é o pastor bivocacionado, Cício. O pastor bivocacionado que trata com problema o dia inteiro. Problema dobrado. Ô, Cício, deixa eu colocar uma última mensagem aqui, ó, do nosso querido pastor Alessio, ó. A Subseção de Vila Velha se orgulha de pastores jovens como vocês, com tanto conhecimento histórico bíblico. Deus abençoe a vida de vocês. Faço questão de colocar, porque o Alessio é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é um cara que tem um coração pastoral, cara. Ele tem um coração de pastor. Crente, quando você fala assim, você conhece um crente? Conheço sim. Eu sou suspeito para falar do Alessio também. Um cara muito bom, um cara genial. Tá fazendo um trabalho muito legal também ali em Jardim do Vale. A igreja está crescendo, não seria diferente. Uma igreja que pensa o evangelho, uma igreja que eu tive conversando com ele há uns meses, num café que nós tomamos juntos. Ele falou: Cício, eu não estou muito preocupado nesse momento em transmitir a mensagem da minha igreja na web, porque eu preciso entender se esse povo aqui de dentro está entendendo.
E ele tá certo. Ele tá certo. Ele tá falando com os de dentro. Pedro diz que a gente tem que ser hospitaleiro mutuamente, ou seja, um com o outro. A gente tem que ser hospitaleiro que está do nosso lado. Deus abençoe. E, Pastor Madison, poxa, você enriqueceu demais aqui a nossa live, num canal que está começando. Eu fico muito feliz de você ter aceitado participar nesse dia tão especial para a gente, que é o dia que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, porém entendendo que a igreja não para de se reformar, sempre tem uma demão de tinta para dar. E com certeza é a primeira de muitas aí, tá? Tamo junto. Precisar, frente, disposição. Aí, é isso. Brigadão aí, tamo junto e agora vamos marcar um café. Vamos marcar, a gente tá precisando, né? Tá precisando. E você que ficou aqui até agora, não se esqueça de curtir, compartilhar essa live. A sua curtida conta muito pra gente, porque ajuda a gente a vencer o tal do algoritmo. Então, por favor, não deixe de curtir, comentar e compartilhar essa nossa live. Se inscreva no canal. E é isso, visite uma igreja. Se você está desigrejado, não esteja, você está errado. Isso aí. É isso aí. Boa noite a todos. Valeu. Abraço, por Deus. Abraço.